Em aberta, meus irmãos, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar falando sobre um tema importantíssimo, pastor Rodrigo. Que é o evangelismo. Eita, ide por todo o mundo, né? E pregar o Evangelho. Vamos lá para o textual, pega a espada do Espírito Santo e vamos manejar. Vamos falar de Bíblia? Aleluia. Romanos, capítulo de número 1, no seu versículo de número 16, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Interessante que o apóstolo Paulo vai nos informar, vai declarar, vai proclamar, dizendo que não se vergonha do Evangelho de Cristo. E tem muita gente, né, pastor Rodrigo, se vergonhando do Evangelho de Cristo. O que seria amplamente dizer que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a qual muitos se tem se envergonhado? O Evangelho das Boas Novas, né? Isso. Boas Novas de salvação. Jesus Cristo, ele trouxe esta mensagem dele viria ao mundo. A Bíblia nos apresenta o Evangelho, a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, manifestando a vinda do Salvador para redimir os homens, para libertar os homens, para manifestar sua graça através dos homens e para trazer liberdade para esses homens. O Evangelho, que é poder de Deus, que transforma o caráter, transforma o nível do homem no que tange a uma vida moral, uma vida familiar, levanta o homem, tira o homem do pó, do monturo e coloca ele para sentar entre os príncipes do povo. E no contexto ali que o salmista diz sobre isso, é porque naquela época havia esses príncipes, havia pessoas, essas pessoas que estavam erguidas, enquanto também havia pessoas que estavam no lamaçal, no monturo. Mas Deus é aquele que está no céu, mas se compadece daquele que está no monturo. Deus, ele é criador, ele é o todo-poderoso, mas ele olha para aquele que está pobre, necessitado e caído. Ele tem oportunidade para dar para isso, para levantar ele, para colocar ele para se assentar entre os príncipes, para pôr anel no dedo, para colocar vestes brancas. Ele preparou o seu filho na cruz do Calvário como um cordeiro, aleluia. Ele padeceu, Jesus padeceu naquela cruz, e o sangue dele perdoa, lava, limpa as vestes do homem pecador e dá a oportunidade desse homem ser um profeta, um pastor. Isso é o Evangelho de Cristo. Aleluia, glória, bendito seja o Senhor da glória. Interessante que a gente não pode se envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o caminho para o perdido. Diz Paulo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro dos judeus e também dos gentios. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é a solução para a sociedade, é a solução para as famílias destruídas, é a solução para os perdidos, para as almas que se encontram presas no pecado, nas drogas, nos vícios, pessoas que estão presas nos seus problemas. O Evangelho é poder, o Evangelho é a solução. Por isso que nós, como igreja, eclésia, temos que cumprir o pedido do Senhor, temos que levar a mensagem da cruz, temos que falar das boas novas do Evangelho, que é poder. Então é necessário a gente ter esse senso de compromisso e de responsabilidade, levando o Evangelho, levando as boas novas. Interessante, pastor Rodrigo, que o apóstolo Paulo vai dizer também, aqui em Romanos, capítulo de número 1, no seu versículo de número 14, o senso de compromisso, de responsabilidade. Romanos 1, 14: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que está em Roma. Então, nesses 6 versículos, 14, 15 e 16, aprendemos uma coisa. Primeiro, Paulo era devedor. Paulo sentiu a responsabilidade de anunciar o Evangelho.
para grego, para bárbaro, para sábios, ignorante, independente da classe social. Então, a primeira coisa é o senso de responsabilidade. O segundo é que Paulo diz: eu estou pronto para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Então nós temos que estar pronto, entender a responsabilidade e estar pronto para anunciar o Evangelho. E terceiro, versículo 16: não se envergonhar daquele que tem o poder de salvar a humanidade. Eu queria que meu amigo pastor Rodrigo venha um pouco explanar sobre esses assuntos, sobre estar pronto, sobre o senso de responsabilidade e não se envergonhar daquele que tem o poder para salvar a humanidade pecadora. Então, eu observo aqui nesses textos, em si a doutrina paulina, o apóstolo Paulo, ele diz que ele está pronto para anunciar, ele é devedor, e a gente precisamos estar pronto e não se envergonhar do Evangelho, porque ele é poder de Deus para salvar o pecador. Então a gente vê que Paulo ele fala com Timóteo também, dizendo: olha, prega o Evangelho, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Esteja preparado para fazer a obra do quê? De um evangelista, para você cumprir cabalmente o teu ministério, porque não recebeste um espírito de covardia, né? 2 Timóteo, olha o que Paulo vai falar no versículo de número 8: assim sendo, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro nele, mas pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos por causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. O versículo 7 diz: porque Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, pois Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Meu Deus. Lindo, você estava lendo aí, o Espírito Santo me revelou algo. A gente só está aqui pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, porque nós somos alcançados pelo Evangelho. Meu Deus. Paulo só pregou o Evangelho porque foi alcançado por essa graça. Então somos devedores de produzir filhos na fé, de fazer discípulos. Somos devedores, temos que dar fruto, né? A gente fomos alcançados para alcançar outras vidas. Lembra de onde Deus te tirou? Se Deus te tirou do tráfico, do crime, da prostituição ou das religiões vãs e profanas, aquele ambiente ali é um ambiente que Deus quer te usar para resgatar almas lá. Você que era anti-erancudo, violento, né? Deus quer usar as pessoas que estão presas lá, e você que foi alcançado por essa graça, Deus quer te usar para alcançar mais vida, da onde você foi tirado. Como você estava lá no bar, no alto, naquela roda ali, profana, e Deus te arrancou por misericórdia e graça. Hoje Ele quer te usar como instrumento na terra, para anunciar as boas novas. Por isso, temos que entender essas três coisas: estar pronto, o senso de compromisso, de responsabilidade, que somos devedores, somos alcançados para alcançar alguém, e não se envergonhar do Evangelho. Paulo ele tinha uma convicção que me chama a atenção. Porque Paulo não se envergonhava do Evangelho? Porque a convicção dele, pastor Rodrigo, era essa: o Evangelho é poder, é poder. E muitas das vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, você vai sofrer pela verdade que você prega. Você vai sofrer por essa obra magnífica. Sabe por quê? Porque o Evangelho traz oposição. O Evangelho salva, o Evangelho cura, o Evangelho liberta almas, mas também traz oposição. O Evangelho traz oposição, traz inimigos, adversários, é uma batalha espiritual. Mas todavia, lembra que Paulo diz para o jovem pastor Timóteo: sofre pois comigo, como um bom soldado do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho também é você estar disponível e pronto para martirizar, sofrer pela causa. Que o amado pastor Rodrigo Timóteo tem a dizer mais sobre essa epístola de 2 Timóteo. É interessante porque o apóstolo Paulo aqui ele está preso, né? Ele está preso aqui, ele está mandando uma carta para o jovem Timóteo. E o jovem Timóteo ele
Paulo está dizendo, não te envergonhes. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. Olha que interessante. Então Paulo estava falando, olha, o testemunho do nosso Senhor, ele já deu. Foi na cruz. Alguém disse, nesse tempo que tu vai restaurar o reino e vai chegar aqui com o cavalo branco, vai manifestar. Só que Jesus veio fazer um negócio diferente. O testemunho dele que ele deu foi sendo crucificado, sendo perseguido, não revidando um tapa na cara, sendo esbofeteado. Como é que é? E aí Paulo está dizendo, não te envergonhes. Olha, e o meu testemunho? De Cristo você não pode se envergonhar, mas e o meu? Estou encarcerado. Veja se não é isso. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, de Cristo, e nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo. Meu Deus. Sofrer comigo. Ai, deve mandar a sombinai. Do nosso Senhor, o testemunho dele, o meu, e agora, vem. Fazer parte. Meu Deus, isso aqui é um convite. Eu estou sentindo um convite do Espírito Santo aqui. Ela é médica, amada. Eita, nós fomos chamados, meu irmão, não é para ficar nos cartazes, não. É, Timóteo. Nós não fomos chamados para ficar nesse sistema podre e mercantilizado, não. Nós fomos chamados para participar do sofrimento por causa do Evangelho. E o Evangelho não é algodão. Quando alguém escutar, vai querer sua cabeça no prato. Ai, a Maia. E aí, vai participar? Vai participar do sofrimento? Vagas estão abertas. Vem para o ID, vem para o Evangelho. Eita glória. Mas qual que é a recompensa? Tem uma coroa lá do céu. Eita, Jesus vai dizer, entra bendito do Senhor. Oh glória, vale a pena. Mateus 16, verso 24. O que Jesus disse? Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. tome a sua cruz. É o que de sobrevivência. 25. E aquele que quiser salvar a sua vida, perder lá. Mas aquele que perder a sua vida por amor ao meu nome, já achou. Ah, sério. Isso é evangelho. Tomar a sua cruz é você dizer, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, estou ao caminho do Calvário. Eita, Jeová, Deus está nos chamando ao caminho do Calvário novamente. Só que para ir até o Calvário, não é você vir somente até a igreja, mas é você tomar a sua cruz diariamente. Como isso? Vou melhorar para você. Romanos capítulo 12, apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo. Os sacrifícios antigamente eram apresentados, você matava, tinha que matar o cordeiro, derramar o sangue, só que no caso você não vai precisar se imolar. Você vai ter que estar vivo, mas queimando, não pecando. Aleluia. Pai, afasta de mim, afasta esse cálice, Senhor, mas seja feita a tua vontade. O corpo de Cristo está queimando. É o caminho do Calvário, é a paixão por Cristo Jesus, não se envergonhando, é levando bofetada na cara, mas amando o inimigo, é sendo traído pelo Judas, mas é amando ele até o fim, conforme Jesus fez com Judas no capítulo 13 de João. Isso é evangelho aí, por isso que Paulo está dizendo, seja participante. Interessante nesse contexto aí, tinha irmão que falava que Paulo estava lá por consequência, que ele era um malfeitor. Então o testemunho ali estava profanando um bom testemunho, a boa reputação de Paulo. E Paulo fala, não se vergonha de mim não, sofre comigo. Interessante aqui, meu amado irmão, Romanos 5, versículo de número 8, Deus me deu agora, Romanos 5, versículo de número 8 e 9. Mas Deus prova o seu amor, foi provado o amor de Deus, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aqui já é um pós, né? Não vamos falar sobre isso agora não. Tá bom. É salvos da ira. Salvos, agora seremos por ele salvos da ira. Deus poderoso provou o seu amor entregando o seu filho, falou para Abraão, não precisa matar Isaac não, eu já preparei um cordeiro, aleluia, o Senhor Jesus Cristo. Interessante, Deus provou o seu amor para conosco. Nós cheirava, usava maconha, traficava, batia tambor,
matava, e um monte de coisas erradas aí, criminalidade. E Deus provou seu amor, como ninguém dava nada, como dizer que não tem mais jeito, não tem mais saída. A graça nos alcançou, nos deu um banho de misericórdia, trocou nossas vestes, escreveu nosso nome no livro santo da vida. Para quê? Para estar estacionado 2 horas de culto na terça, na quinta, na quarta e no domingo. Não é para isso que Deus te chamou, não foi para isso que Deus te salvou, para apenas pregar nos altares, para estar o nome no cartaz, agendas abertas. Meu amado irmão, minha amada irmã, isso é muito sério. Deus vai te cobrar nessa geração e nessa nação, que não somos perseguidos como nascidos missionários sendo martirizados. Então temos que se colocar de pé, se posicionar e cumprir a responsabilidade que nos foi dada. Não ser vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Pois Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinada graça. E esta graça nos foi otorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, e que nesses dias se manifestou pelo aparecimento do nosso Cristo Salvador Jesus, que aniquilou a morte e trouxe a luz e vida e imortalidade por intermédio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta causa também sofro. Todavia não me envergonho, porquanto sei em quem tenho crido, aleluia, e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até que aquele dia. Persevera com fé e amor em Cristo Jesus, o exemplo da sã teologia que observaste de mim. Aqui no caso pode ser traduzido por doutrina, né? Sã doutrina, mas aqui a Bíblia King James ela pode escrever teologia, que é o mesmo sentido, que é estudo sistemático acerca de cada matéria. Teológico. Guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós, porque o que você recebeu foi um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. E esse Espírito Santo, ele nos ajuda. Inclusive, se a gente ler a carta aos Romanos, no capítulo de número 8, vamos mergulhar aqui um pouquinho, só para a gente compreender o que Paulo está dizendo, ele ser comparticipante de sofrimentos. Olha o que o texto diz. Vamos ler aqui? 14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste o Espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se realmente participarmos dos seus sofrimentos. Meu Deus do céu, olha a outra prova. Porque se temos o Espírito, então somos filhos de Deus. E se o Espírito está em nós, ele testifica que somos filhos de Deus. Mas o detalhe é aqui, o detalhe está nesse texto: se somos filhos, então também somos herdeiros. Se somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se realmente, agora tem um detalhe, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma forma participemos da sua glória. Então só quem poderá participar da glória que passa pelo sofrimento. E só quem é filho que passa pelo sofrimento, porque o sofrimento revela, se é filho, revela a perseguição. O sofrimento revela se você está sendo perseguido por causa da causa certa. Interessante que Paulo vai dizer que muitas das vezes, né, pastor Rodrigo, Deus ele abre e proporciona para a gente uma porta para anunciar o Evangelho, para ensinar a palavra do Senhor, para dar testemunho, seja uma porta de emprego ali que você tenha liberdade de anunciar o Evangelho,
seja a porta de um coração como Lídia, que Deus abriu ali, seja a porta, alguma porta específica que Deus abre para a gente, para vocês, para anunciar o Evangelho, para falar de Cristo. Só que muitas das vezes nessas portas grandes, que é uma grande porta, excelente, tem oposição, vai ter perseguição, inveja, difamação, batalhas espirituais, como diz aqui em 2 Coríntios 2, versículo de número 12, né? Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e abrindo-se uma porta no Senhor, versículo 13, não tive descanso no meu espírito, porque não achei meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para Macedônia. Interessante aqui no versículo 12, quando Paulo chegou em Troade para pregar o Evangelho de Cristo, abriu-se uma grande porta e teve muita oposição. A porta era grande, o ambiente era bom ali para você anunciar o Evangelho, mas 2 Coríntios 2, versículo número 12. Mas interessante que tinha muita oposição, muitos adversários. Paulo estava anunciando o Evangelho, mas o judeu vinha para perseguir, para reunir ali o povo ali, para perseguir Paulo. Na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele já cai quase morto, sendo apedrejado, porque o Deus que chamou Paulo, usando através, revelando para Ananias, no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, disse: Jesus Cristo, porque eu mostrarei para ele o quanto ele deve padecer, sofrer, por amor ao meu nome. Então, como Deus te chama, não é somente honra, não é somente privilégios, porque Filipenses capítulo de número 1, Paulo vai dizer: e vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também para padecer. Então o Evangelho, a gente não pode se envergonhar, a gente tem que entender o compromisso e a responsabilidade que temos, aonde Deus nos tirou. Nós temos que ganhar vidas para o reino de Deus, temos que anunciar o Evangelho de Deus, temos que entender que o Evangelho é o poder de Deus, é a ferramenta, é o poder para salvar vidas, e temos que compreender que o Evangelho também vai trazer perseguição. Para a gente alcançar a glória do Senhor, vamos sofrer perseguição. Somos chamados para padecer pela causa, pelo propósito do reino de Deus. Então sofre como um bom soldado do Senhor Jesus Cristo. Romanos 1 ainda, vamos botar para o textual. Então, no versículo de número 16 diz: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Então observa que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, então a justiça de Deus se revela no Evangelho, e então eu tenho que pregar o Evangelho, e aquele que crê, porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, correto? Porque é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, sem acepção de pessoa, seja primeiro do judeu, do grego, do gentil, não importa, porque visto que a justiça de Deus se revela através do Evangelho, então quem crê já está justificado, recebe justificação pela fé. Na sua obra? Não, na obra de Cristo, mas recebe Cristo em vós, e através disso que você recebe Cristo, Cristo também te transforma para andar numa vida justa, porque não é porque a obra é de Cristo que você não deve ter boas obras. É verdade. Então vejamos bem que é para a justiça de todo aquele que crê. A fé, ela vem pelo e o ouvir da palavra de Deus. Agora a gente vamos lá para Romanos capítulo número 10, para que os irmãos compreendam o que o Evangelho ele traz. O Evangelho é as boas novas de salvação, é um conjunto de palavras que Cristo nos trouxe, que é poder de Deus. Muita gente pregando muita coisa, menos o Evangelho. Esqueceu que o centro é Cristo. Que Então, o Evangelho tem cruz, que o Evangelho traz sofrimento e que a porta é estreita e não passou por reforma. Então vejamos, eu vou fazer uma contraposição aqui.
de Romanos 10, a partir do verso 9, com o texto áureo, que é o versículo 16. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então vamos ver o que o texto de Romanos 10, 9 diz. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê. Vamos para o texto novamente do versículo de número 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então quem crê está na fé, quem crê está em Cristo, quem crê tem fé, está crendo naquilo que o Evangelho está proclamando, e a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Que palavra é essa? O Evangelho. É isso que Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 10 também, verso número 17. Como consequência, a fé vem pelo ouvir a tradução, o ouvir das boas novas, que é o que? O Evangelho. Então a fé vem pelo ouvir do Evangelho. As boas novas vêm pela palavra de Cristo. O Evangelho é para ouvir as boas novas. Quem crê, né? Não é aquele versículo que você leu em Romanos 10, parece, né? É o 10 e o 9, e o 10. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Lindo, hein? Ótimo demais. Interessante que a gente crê e programa. O Evangelho, como alcança a gente, nós cremos no Evangelho, não tem como a gente ficar com a boca fechada. Algo interno. Temos que tem que proclamar. Recebe no coração e se manifesta tem que derramar. Porque Jesus diz: o que sai da boca procede do coração. E a boca, as palavras da boca revelam o que está dentro do coração. Então, se o Evangelho entrou dentro do coração, tem que estar proclamando. É isso mesmo. O Evangelho, quando alcança a nossa vida, quando a gente é transformado por esse Evangelho, quando a gente realmente é salvo e reconhece de onde Deus nos tirou, a gente não consegue ficar com a boca fechada. Então, missionário, então quer dizer que é no coração que se crê, e a gente crê na justiça que se revela por intermédio do Evangelho. Porque com o coração se crê para justiça. Com a boca se faz confissão para a salvação. Você tem que confessar, não adianta só ficar dentro do coração. Eita Jesus! Então você ouviu, creu no coração e confessou com a boca. Então primeiro você tem que ouvir, vai ter que ver de quem você está ouvindo. Mas como ouvirão se não tem quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E aí, você tem enviado alguém? Tem ajudado alguém a fazer a obra? E você, pastor, tem segurado seus obreiros dentro da igreja? Ou tem feito evangelismo? Tem trabalho missionário? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, eu queria ler isso. Aleluia. É bom demais fora da palavra, né? Atos dos Apóstolos, pega a espada do Espírito Santo, vamos conosco acompanhando. Olha que diz, uma igreja equilibrada, uma igreja missionária, que tinha visão missionária, a igreja de Antioquia. Pastores e igrejas que investem no missionário, na missionária, que está lá no campo, vai receber galadão. Atos 13, versículo 2. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Quem disse? O Espírito Santo. Apartar-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Interessante que essa igreja de Antioquia tinha profetas, tinha mestres, uma igreja espiritualmente equilibrada. E Paulo e Barnabé estavam servindo a igreja local, porque antes de a gente se enviar para as missões, a gente tem que servir a igreja local, o quartel-general, a igreja local. E ele estava ali orando, adorando a Deus, servindo a Deus na igreja local, até que o tempo determinado pelo Espírito Santo separa para mim, Barnabé e Saulo. Quem separa é a igreja.
Quem dá a vocação é o Espírito Santo, mas quem reconhece o ministério é a igreja do Senhor. A igreja reconhece. Mas interessante que ele estava servindo da igreja, e o Espírito Santo brada e fala: separai para mim, para a obra que eu tenho chamado, a obra de Deus. E Deus que chama, e Deus que envia, e Deus que providencia, e Deus que capacita, mas não tira a responsabilidade da igreja local. Do que? De orar, de contribuir, de interceder, de apoiar e de cumprir o evangelismo. O evangelismo é para todos. Talvez missões não seja para muitos, mas para poucos selecionados por Deus, de acordo com o propósito de cada indivíduo. Mas o evangelismo é para a igreja local. A igreja local tem que programar aquilo que ela crê. A igreja local tem que divulgar, anunciar, manifestar sua fé em obra. Fé sem obra é morta. E o evangelho é uma obra de Deus. E tem que ser manifestada essa boa obra, essa boa ação. O evangelho também é o conteúdo das boas novas de salvação, mas também é manifestado em um amor, no amor prático, no amor de ação, em contribuir, em ajudar o necessitado, em entrar nos presídios, nos hospitais, nos lares, nas casas de recuperação, aonde muitos têm negligenciado. Não visita mais as ovelhas doentes, não visita mais o irmão, não visita mais a irmã que não tem condições de contribuir com dízimo, com oferta, não visita, não leva cesta básica, não vai mais na comunidade pregar o evangelho, não entrega mais folhetinho agora é antiga, é coisa de outra hora. Então a gente não pode ficar preso em quatro paredes. Isso é religiosidade. A igreja permitiu, estava em quatro paredes presa, e Deus permitiu o quê? A perseguição, para despertar o povo. Então por isso que eu digo, nessa nação que temos total liberdade de anunciar o evangelho, e porque muitos estão retendo, não estão anunciando. Outra hora a gente vê muita gente na rua evangelizando, tantas pessoas, hoje a gente vê pessoas com doutrina diabólica, entrando em casa, batendo prova e anunciando a doutrina diabólica. E muitos irmãos que têm o poder do evangelho, tem a palavra do Senhor, está retendo aquilo que Deus deu. Não se vergonha do evangelho, só como o evangelho. Vai ter oposição, vai, mas é no poder de Deus. Vai ter graça para suportar. Então devemos anunciar o evangelho de Cristo. Meus irmãos, Jesus ele deixa uma revelação aqui em Mateus 13, versículo de número 20. Olha, veja bem isso aqui, que vai te munir para você poder ter uma vida contínua no evangelho, um ministério que flua. O que foi semeado em terra rochosa é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Olha, aceita. Uma terra rochosa, parece até bom, né? Lá na rocha. Só que o detalhe é agora, 21. Contudo, visto que não tem raiz, em si mesmo resiste por pouco tempo. E quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Como está o versículo 21 na sua tradução? Mateus é capítulo 13, verso número 21. Então você vê que foi semeado em terra rochosa, recebe a palavra com alegria, gosta da palavra. Tem muita gente que gosta da palavra. Não tem raiz. Mas não tem raiz porque por causa da perseguição. Até o que o texto está dizendo aqui, leu 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegando na angústia, vai chegar o tempo de angústia. E a perseguição, vai chegar a perseguição. Por causa do que? Da palavra. Logo se ofende. Não se envergonhe do evangelho. Olha aí. Não perca o ânimo. Aqui a minha tradução está dizendo aqui, ó. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, é pouca duração. E quando por causa da palavra chegam os problemas, as perseguições, logo perde o ânimo. Meus irmãos, você não pode ser de pouca duração. Você gosta de Bíblia, você gosta de vir à igreja, você gosta quando o pregador prega, só que na hora de praticar, quando você vai pregar, alguém já te olha com cara feia, alguém já não vai com a sua cara, talvez te exclui no trabalho, já desiste. É de pouca duração, é de ânimo dobre. Só que Deus está falando para você,
Tem o fruto do Espírito que é longanimidade. Para suportar. Ande 1 milha, ande 2 milhas, ande 3 milhas. Você tem que se apresentar a Deus. Não se o homem vai muitas vezes se desprezar, a perseguição vai vir, só que você tem que ser resistente, tem que suportar, tem que permanecer, porque Deus é quem abre as oportunidades, Deus é quem abre as portas, o tempo de refrigério vem. Só que o texto aqui está dizendo que essa pessoa até gosta da palavra, ela ouve a palavra, mas na hora de executar o ministério, ela é de pouca duração. Meu Deus. Ou seja, e o detalhe aqui, olha esse detalhe aqui, é que ela não tem ânimo, ela perde o ânimo, ou seja, ela recebeu a palavra com alegria. É essa que está descrita aí? Como que ela recebeu? Não tendo raiz? Não tendo raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chega na angústia, perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Olha aí, mas o texto primeiro fala sobre a alegria ou não? Versículo 21. Porque o que foi semeado em pedregais ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Então quer dizer, ela recebe com alegria, só que aí no versículo 21 no final está dizendo que ela logo perde o ânimo depois. Então primeiro ela se alegra, depois ela desanima. Meu Deus, é ânimo dobre. Inconstante. Mas o conselho de Paulo, 1 Coríntios 15, 58 seres firmes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho é no Senhor. Não é? Eita. Interessante que sobre isso Deus conta com os valentes. Não é com a maioria, é com a minoria, valente, os corajosos. E a gente está para conquistar bens. Estamos para conquistar a terra. Que terra é essa? A boa terra do coração, né? Estamos para conquistar a terra. Esforço, Josué, vai ter bom ânimo. Olha aí. Esforço, Josué, vai ter luta. Estou te chamando para conquistar terras, mas tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo. Interessante, Deus trouxe assim a imagem assim, que tem pessoas que ela ama a palavra de Deus, ela ama ofertar na casa do Senhor, ela ama estar em comunhão com a igreja, em orar, culto nos lares, só que ela tem uma timidez, uma limitação de pregar o evangelho. Às vezes ela fala assim: o que eu vou falar para ele? O que eu vou falar para o meu vizinho na rua? Lembra de onde Deus te tirou? Eu tenho certeza que você sabe falar: Jesus te ama. Eu tenho certeza que você sabe falar sobre o céu, sobre as consequências do pecado, né? Eu tenho certeza que Deus vai te capacitar, mas você tem que se posicionar como um soldado do Senhor. Lembra que era mais do Rodrigo? Rapaz, essa lá cada coisa que hoje tanto fala. Porque vai sendo aperfeiçoado, vai amadurecendo. Mas a gente sempre quis o quê? Se dispor, se entregou, se doou. E quando você se entrega, meu irmão, minha irmã, se entrega na palavra, no jejum, na oração, vai no evangelismo. Pastor de Deus, homem de Deus, volta a evangelizar. Lembra daquela obra? As maiores experiências, tenho certeza, que as maiores experiências que você teve com Deus foi quando você ia evangelizar, ia nos presídios, como outra hora você ia, nos hospitais, ia visitar as ovelhas do Senhor Jesus que Deus colocou nas tuas mãos. Essa é grande responsabilidade. Manifesta Cristo íntimo. Tenho certeza que as ovelhas que Deus colocou na sua mão, as ovelhas dele, que ele deu para você cuidar, se você começar a cuidar, visitar essas ovelhas como Jesus fazia, como os apóstolos faziam, ver como está a situação do seu obreiro. O obreiro cai no pecado, mas vai lá ajudar, estende a mão, vai lá, leva a palavra, marca na sua igreja todo mês lá, culto nos lares de cada membro. Isso é necessário, é bom. Isso vai te unir mais com o membro do corpo de Cristo, e Deus vai te honrar por isso, porque você está cumprindo o ID, está cumprindo a vontade de Deus. Você é obreiro do Senhor, um jovem pregador. Não queira pregar só em altar, não. As maiores revelações e experiências com Deus estão fora. Eu aprendi algo com Deus. Não faz tempo no seu ministério, quando você se propõe, irmão meu, para ir na comunidade, no hospital, no presídio, na rua, nas praças, pregar o evangelho, Deus investe em você. Porque Deus está vendo que você precisa de novas ferramentas. Porque você está em outro patamar, você está saindo do seu comodismo.
Aqui é comodismo, aqui é gostoso pregar, não vai ter oposição, não vai ter o sol, não vai ter chuva, aqui é bom demais, mas a gente tem que ir atrás das almas que não têm força para entrar dentro da casa de oração. É nosso dever. Lembra como você não tinha força com depressão, com ansiedade, como você queria oração e ninguém foi atrás de você? Mas às vezes Deus usou alguém na sua vida, algum parente seu, e mesmo assim Jesus alcançou a sua vida. Então, se põe aí, Deus vai te capacitar você. Deus quer te usar nessa geração. Deus quer te capacitar. Deus vai investir em você. Mas a gente tem que bater continência ao capitão, aos seus exércitos. E Deus será contigo. Esforça-te e tem bom ânimo. Timóteo, não te envergonhes. Aleluia. Não se envergonhe também desse seu carcerado, do seu tutor, do seu professor. Não se envergonhe. Paulo está dizendo para Timóteo: olha, não se envergonhe das minhas algemas. Não se envergonhe do meu testemunho. Aleluia. Eu estou aqui porque eu padeci. Aqui Paulo já tinha rodado o mundo todinho e estava sendo perseguido, inclusive recebendo injustiça, porque ele estava sendo acusado de algo que ele não tinha feito. Tacaram fogo lá em Roma lá, e estavam acusando ele. Sim, era terrível. Então estava acusando ele, só que ele, como bom soldado de Cristo, estava lá dentro da prisão, já sendo oferecido, ou seja, ele já estava sendo oferecido a qualquer momento, meu irmão, ele ia perder a cabeça. Só que tem um detalhe, ele está com essa sentença, mas está ainda pregando o Evangelho. Então, porque quem prega, para você pregar em tempo e fora de tempo, tem que viver. E Paulo estava vivendo. Ele, mesmo passando por uma paixão, pelo luto, e ali era tipo uma paixão. Tipo foi a paixão de Cristo, Paulo estava passando, dia antes da sua morte. Estava sofrendo já antecipadamente. E ele falou: guardei a fé. A Bíblia diz que o final da nossa fé é a salvação da nossa alma. Então o homem, para falar que guardou a fé, porque ele sabia, acabou por mim. Já era. Só que tem uma coisa, meu filho. A graça de Deus, a fonte não sou eu, a fonte é o Senhor. Eita, o Espírito é dele. Eu lembrei, sabe de quem? Do apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro. Ele vai falar o quê? Que Deus já estava revelando para ele que queria partir para a glória, sair do tabernáculo. Só que Pedro, ele falou uma coisa que me chama a atenção, que Pedro, ele vai escrever essa carta sabendo que já ia ser morto, crucificado de cabeça para baixo, segundo as tradições. Mas Pedro, ele fala algo: eu não posso me esquecer de lembrar as mesmas coisas. Pedro ia ser morto e estava escrevendo uma carta. E repetindo, né? Repetindo mensagem. Por quê? Repetindo mensagem também. Só que o interessante, sabe o que é? Que pode te matar, mas a mensagem sempre vai permanecer para sempre. Arrancou a cabeça de João Batista, mas não arrancou a mensagem que ele pregou. Pode matar o profeta, mas a mensagem é viva para todo sempre. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o Evangelho vai ter oposição, você vai sofrer, muitas vezes você vai ser rejeitado. O que nós pregamos é o que vivemos. Quantas das vezes rejeitado, caluniado, jogado de canto, esquecido, abandonado? Sabe o que Deus me revelou, Barão? Ele me revelou aqui agora que essa parábola de Mateus 13, do verso 20 a 21, que a gente não podemos parar. Muitas das vezes nós estamos paralisados pelo que o outro acha, por uma indireta que alguém lança. Que só é a gente se levantar para fazer alguma coisa que alguém começa com uma piadinha. Às vezes a pessoa não vem diretamente, mas a pessoa está do seu lado e a pessoa fala alguma coisa assim, brincando. E aquilo ali você já sabe que é para você e você já acaba se paralisando, porque é isso que o diabo quer. Ele quer te paralisar, porque é o que a Bíblia diz, que a Bíblia que Jesus falou aqui, ó, você perde o ânimo. Porque você estava animado, e aí você queria apoio, você queria o abraço ali para dar massa. Isso é bom, é bíblico, a gente precisa do abraço, a gente precisa do companheiro, é bom dois. Não é com um não, é dois quem está junto. Ou melhor, é a igreja, é a unidade, fala na mesma visão, alegrando com o que se alegra. Deus deu uma revelação, a gente tem que se alegrar no poder do Espírito. E aí o Senhor vai fazer o terremoto acontecer, vai dar intrepidez para a igreja e o negócio vai acontecer. Entendeu? É certo isso, só que o problema é, quando vem as perseguições, e a gente às vezes, infelizmente na geração que não tem amor, que não se alegra com a vitória do outro, toda vez a pessoa quer te parar. Você fala que vai fazer um projeto, a pessoa já, vixe, você não. Primeiro que eu não. E o interessante é que a gente tem que amadurecer na fé. Temos que amadurecer para compreender que aquilo que Deus te revelou para você, não revelou para o seu irmão. Tá entendendo? Mas tem coisa que Deus vai revelar para ele, ou vai fazer por intermédio dele, e não vai ser com você. Mas isso vai com
alimentar. Então é necessário. Lembrou de Paulo e Barnabé. Teve uma grande discussão, né? Porque Barnabé queria levar seu primo João Marcos e Paulo não queria levar aquele que deixou a primeira viagem missionária. E a discussão foi tão grande, cada um seguiu o seu rumo, cada um foi para o seu lado. E lá na frente eles vão se entender, Paulo e Barnabé e João Marcos. Só que o evangelho pode parar, a missão não pode parar. Então a gente tem que entender que o evangelho vai sofrer. O evangelho vai ter perseguição, vai ter afronta. Filipenses fala o quê? Todas as minhas prisões contribuiu para o proveito do evangelho. Porque até os guardas romanos, quando ele estava fazendo preso, foi convertido. Porque quando ele entrava lá para dentro, isso aí aconteceu lá em Filipos, né? Quando ele foi levado lá, Deus colocou, a chave estava na mão do carcereiro, mas Deus colocou a autoridade daquele cárcere na mão de Paulo, e Paulo conseguiu ganhar tanto o carcereiro como a família dele. Interessante também em Roma, como Paulo estava em Roma, eles tinham ali os níveis de uno, noturno, para revezar, para ficar com o Paulo amarrado ali. E Paulo não pregar o evangelho. Ia se converter. Era em tempo e fora de tempo. Agora eu vou falar, hein? Deus, onde Deus te planta, é num lugar para você dar fruto. Plantou José no Egito, deu fruto. Plantou Daniel no Babilônia, não se corrompeu, deu fruto. Plantou Estevão, como será que estão dando fruto? Para dar o que para dar fruto? Tem que ser podado. E o que mais? O que o texto diz em Mateus 13? Tem que suportar. Tem que suportar aí, raiz só? Raiz. Tem que ficar. Mas não tem raiz em si mesmo. Meu Deus, aí sério. Tá faltando raiz. É de pouca duração. Não fique em nenhum lugar, não pare em nenhuma igreja. Não amadureceu, aí o vento de doutrina leva para lá, leva para cá. Não aprende a doutrina por completo. Não se mergulha na palavra, não pratica, não vive essa palavra. Não aguenta o tempo de ser podado. Não aguenta o tempo da espera até que Deus levante. Evangelho, fé também é suportar. Fé não é só fazer acontecer, não, Jesus já aconteceu. Já aconteceu, o carro zero já apareceu na hora. Tem gente que pensa que fé é isso, né? Não, eu sou o profeta, agora em nome de Jesus, o carro velho, esse homem tem fé, o carro apareceu. É só isso não, irmão. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para trazer do nada o que você precisa, né? Ele é poderoso. Só que fé, muitas das vezes, é não tendo fruto na vida, não tendo ovelha na malhada, nem vaca no curral. Todavia, eu vou me alegrar, eu vou permanecer o mesmo, eu vou permanecer fiel ao Deus da minha salvação. Muitas das vezes não vai acontecer o que eu quero. Deus não vai trazer o que eu estava pedindo. Mas eu, como cristão, eu vou manifestar minha fé e assim eu vou agradar a Deus. Aleluia. Fé também é ser decapitado com amor aquilo que você prega. Fé também é ser lançado na fornalha. Pode aquecer 7 vezes mais, mas não vou negar o seu nome. Pela fé extinguir o poder do fogo. Fé também é, aleluia, você entregar sua vida para amar Cristo. Fé também é você participar dessa faculdade que está aberta. Sofre, pois, com nós, como um bom soldado de Jesus Cristo. Olha aqui, irmãos, eu vou falar o que a gente do céu pega isso aqui e leva para casa, com toda a graça e a humildade do Senhor. Pela fé, o texto diz, de Hebreus 11:34, que eles extinguiram o poder do fogo. Quem foi eles? Sadraque, Mesaque. Entraram dentro do fogo, mas não se queimaram. Eles falaram, se Deus nos livrar, amém, mas se não nos livrar, eu vou entrar. Olha, eu vou dar um detalhe aqui, um dado muito importante. Isso aqui é sobre maturidade espiritual. Isso aqui é muito sério. Mas teve outros que pela mesma fé foram mortos, passaram fome, pela mesma fé. Teve uns que não conseguiram a ressurreição. Deixa eu te falar uma coisa séria aqui. Uma coisa séria, só para me concluir esse pensamento aqui. Paulo, ele passou por muito livramento. Veio o vento, veio o huraquilão, e eles segurando num pedaço de madeira, chegaram do outro lado, porque tinha uma palavra que ele iria chegar. Só que quando chegou o dia da partida dele, irmão, ele tinha fé. Só que ele falou, agora eu vou guardar para você que chegou o tempo da minha partida. Então vai ter o tempo que Deus vai livrar, mas vai chegar a hora que você vai morrer. Mas vai ter o tempo que Deus vai pegar e vai te poupar da morte, como fez com Elias. Para cada um Deus tem um propósito. O que importa é você estar na direção de Deus. Vai ter gente que Deus vai tirar do sofrimento. Vai ter gente que Deus vai permitir o livramento. Vai ter gente que Deus vai fazer o impossível, mas vai ter outras pessoas que Deus vai permitir passar.
pela aprovação. E isso é maturidade espiritual. O que Sadraque, Mesaque e Abednego falou? Se Deus nos livrar, amém. Mas se Ele não nos quiser nos livrar, nós vamos entrar. Pode aquecer 7 vezes mais. Mas negar Jesus não vai. Isso é fé. Pela fé extinguiram o poder. Hebreus 11:36. E outros experimentaram escândalos. Olha essa palavra. Açotes, até cadeias e prisões. Olha aí, pela fé. Foram apedrejados. Então quer dizer que você precisa de fé para receber o apedrejamento, as cadeias, as prisões. Foi apedrejado e falou que, Pai, eu imputo esse pecado, perdoa, não sabe o que faz. Agora, por exemplo, ele foi apedrejado aí no caso de Estevão, e foi pela fé. O texto está falando que é os heróis da fé. Então, pela fé, só que ele morreu. Então, essa fé não fez ele triunfar ali na hora na frente deles. Ele saiu como um super-homem lá, um homem de fé, batendo todo mundo. Deus não deu uma força dele de sanção ali. A fé dele foi manifestada pela sacrifício, fidelidade dele a Deus. Até o fim. Porque teve, na história dos hebreus, teve uns, que ali a partir do século 100, teve uns que negaram a Cristo. Eles recebiam, ó, se você negar Cristo, nós te livra do Coliseu. Só que eles, na última hora ali, negavam a Cristo e saíram. Muita gente, né, na Babilônia, lá na fornalha, que não tinha só Sadraque, Mesaque e Abednego, tinha outros judeus. Em Daniel 6, que não podia fazer missão durante 30 dias a nenhum homem, nenhum Deus, e Daniel ali orando como costumava orar. Tinha judeu que parou orar ali, parou de invocar Yahvé. Aí no livro de Atos, se a gente for ver, Paulo ele recebe a direção do Espírito Santo, falando, não temas, pregues a muita gente, porque importa que tu pregues ainda há muito tempo. Então Deus tinha falado, ó, enquanto tu não faz o determinado que você tem que fazer, nada acontece contigo. Eu vou ler isso aqui que a pessoa não gosta não. Mas pode entregar. Fala aí. 11:39, olha que forte. Ok, isso aí. Hebreus 11:39, igreja. E todos esses, tendo tido esse testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. É interessante que viver pela fé não é só manifestar poder, como foi falado, manifestar cura, receber o livramento, receber o socorro. Também agir e andar pela fé, o justo viverá pela fé, é você viver até o fim pelo aquilo que você profere, pela sua fidelidade em Deus. É necessário então a gente entender isso. E esses aí que ele está falando, desculpa cortar o seu, mas é um assunto muito sério, que eles não viveram a promessa, porque eles não entraram na cidade que eles estavam avistando. Teve uns que pela sua fé não entraram na Nova Jerusalém, teve uns que pela sua fé não viram e nem entraram, mas morreram sem ver a promessa. Mas vai chegar um dia que eles vão ver. Sim. Eles avistaram de longe, está no texto. Eles avistaram de longe, então vai ter hora que você não vai pisar, o teu filho vai. Exatamente. Moisés, você conduziu o povo, padeceu, guiou, mas não vai entrar. Abraão falou para o seu mordomo mais antigo, não deixe Isaac partir daqui não, que ele vai ter promessa de Deus, e não vai dar a promessa. Levou o povo hebreu da descendência de Abraão para o Egito. Talvez Deus vai te dar um plano, vai mostrar tudinho para você, você vai ficar maravilhado, como fez com Davi, mas aí Deus vai chegar para você e vai falar, não, você não pode. Quem vai construir é o teu filho. Então tem coisas com que vai desfrutar. A gente está vendo promessa dos nossos avós. De Abraão. A igreja está vendo a promessa de Abraão. Então a gente não somos o centroavante da história, nós não somos os atores principais da história. Nós estamos para um tempo, para um propósito que Deus sabe. E Ele nos chamou, segundo Paulo disse aqui no texto que nós lemos, desde os tempos eternos, para este propósito. Ele já estabeleceu. Então, para cada um, Deus deu um ministério. Por exemplo, a Jeremias ele falou: te dei as nações para o profeta. Antes que formasse no ventre, te santifiquei. Interessante que é lindo isso aqui. Deus projetou Jeremias, projetou você, irmã, antes de você ser formado no ventre. Antes de sua mãe, o senhor vai pensar ali, se pensou ou não pensou, não importa. Mas Deus projetou você para esse tempo oportuno. Você é um projeto de Deus, para o propósito de Deus, para a glória de Deus. Sabe por que Deus colocou Esther ali? Não foi para ela ficar se achando a rainha da cocada preta. O próprio tio dela falou assim: mas não será que Deus te colocou aí para este tempo? A mãe está se levantando para matar todos os judeus. E aí ele viu a necessidade e falou assim: rainha, eu acredito que Deus te levantou para este tempo, para este propósito.
De certo que se tu agires bem, agora olha que palavra interessante. Já interpretei essa palavra errada, mas hoje Deus não deu discernimento. Está escrito no texto, de Falha Memória Esther, capítulo 6. De certo que Deus te preparou para esse tempo, se procederes bem, amém. Mas se não procederes bem, Deus trará livramento de outro lugar, mas o povo não vai morrer. Aleluia. Mas Deus preparou algumas pessoas para esse tempo. Tem muita gente desobediente. Deus te colocou nessa posição, Deus te colocou nessa cadeira, foi para você defender a causa de Deus. Mas se você não proceder bem, Deus coloca em outro lugar. Eita, Deus é forte. Está escrito, Mardoqueu entendeu. Tem condições que Deus dá para a pessoa pensa que para se acomodar. Essa posição que Deus te colocou não é para a gente se acomodar. Deus nos coloca em certa posição com propósito. Deus nos concede certas coisas sobrenaturais ou secundárias dessa terra com um propósito. E o propósito é cumprir o plano, o projeto, a vocação que o Senhor nos concedeu. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é tempo de a gente compreender isso. Lembra de Romanos 14, 15 e 16? Não ser envergonhado do Evangelho, ter o senso de compromisso e responsabilidade que somos devedores a sábios, a ignorantes, e também compreender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiramente dos judeus e também dos gentios. Então é necessário a gente compreender isso e ter raiz fixada na palavra, suportar os ventos, as tempestades, passar a aprovação e manifestar nossa fé, não somente para operar sobrenaturalmente, mas também para padecer por aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente crê. Então é necessário a gente pregar o Evangelho para toda criatura e entender que essa posição que Deus colocou sobre você é que Deus te confiou. Você é um projeto de Deus. Você foi plantado por Deus nessa geração, não na geração antepassada de 2000 anos atrás, mas nessa geração, para o tempo oportuno, nessa geografia. Esforça-te e tem bom ânimo e anuncia Cristo Jesus das formas e multiformas que Deus concedeu, com as ferramentas. Não te milita, não se paralisa, sabe que você tem o seu valor e Deus te chamou, Deus conta contigo nessa geração. Achou aí? Ele relatou para Esther no capítulo número 4. Então, meus irmãos, estejamos preparados. Deus ele coloca você em lugar de destaque, e esse lugar de destaque é para você poder exercer o ministério para o qual Deus te chamou. E isso é bíblico, porque ele olha para aquele que está no YouTube e coloca para se sentar no lugar de príncipe. Ele coloca no dedo, ou seja, dá responsabilidade. É bíblico por quê? Porque o filho pródigo estava lá na lamaçal do pecado, no meio dos porcos, e Deus restaurou ele, colocou ele para se sentar entre os príncipes. O mal que vocês tentaram fazer, Deus, propósito. Então Deus te coloca no lugar para um propósito. Deus te coloca no lugar para um propósito, Ele honra. E Ele te coloca para ser um pastor, para governar. Para que isso que Deus te deu, porque algum talento você tem. Algo Deus tem na tua vida e você precisa executar. Você precisa pregar o Evangelho. O Evangelho ele é poder de Deus. E muitas das vezes, pastor Rodrigo, tem pessoas que não identificam a chamada, o ministério, mas meditam em Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, que antes de Barnabé e Paulo ser enviado pelo Espírito Santo para as missões, ele estava servindo a igreja local. Então continua servindo a igreja local, que você vai descobrir o seu dom, o seu talento, o seu ministério. Apenas faz aquilo que somos chamados para fazer, que é servir, vai pregar, vai orar, vai cuidar das crianças, dos departamentos, vai visitar os lares, que Deus vai te revelar. E se você já sabe, e você enterrou o talento, você é igual aquele crente no museu, eu fazia, eu tinha, Deus me mostrava, volta ao primeiro amor, volta a exercer, volta às primeiras obras. Amém. Quero agradecer a cada um que participou conosco, você que pode compartilhar. Essa live está riquíssima, né? Poderosa, muita revelação da parte do Senhor, bíblica, bem bíblica. Volta no começo que foi forte. Bem bíblica, tem muita revelação para quem quer fazer evangelismo, para quem quer entender sobre o Evangelho, o sofrimento por causa do Evangelho, como se revela o Evangelho, os meios, a anatomia que Deus revela por meio do ouvir, por meio do coração que crê e por meio da boca que se confessa. E pela boca que prega também, e pelo aquele que envia, pela autoridade. Então veja bem aí, que Deus ele vai falar com você, vai te
ajudar e te alimentar. E você que gostaria de aprender teologia, nós está com um curso aí de teologia, curso totalmente gratuito na instituição Atalaia Fiel, curso básico, médio, mestrado. Se você quiser, gostaria de aprender, você que mora aqui em Ferraz, vai deixar aí meu amigo pastor Rodrigo o nosso contato, tá bom? Vem aprender teologia com a gente. Vem aprender teologia com a gente. Aqui é Vila Margarida? Aqui é Jurema, né? É Vila Margarida, é Estela Mazuca. Aqui é Estela Mazuca também. É Estela Mazuca. Aqui é Estela Mazuca, na Debrais. 1111, Adebrais, Assembleia de Deus Adebrais, perto aqui do Ross, tá bom? Meu número é 11 977 54 8184. Me chamo Adriel, tá bom? Estamos aí para receber vocês. Temos a apostila, formatura no final, certificado, e temos professores aí cheios do Espírito Santo para nos ensinar a palavra do Senhor, e Deus vai ser glorificado, porque Cristo é o centro, conduzido pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fica na paz de Cristo, ore por nós. Nós estaremos orando pelos irmãos e sempre estaremos aqui nessa página aí, na minha página pessoal, trazendo uma palavra, trazendo os irmãos e assim compartilhando aí do Evangelho, falando de Jesus e das novidades aí do céu. Que Deus abençoe. Shalom, até mais.